chamada. Não passei, né? 26, depois na semana seguinte não teve, que eu não estava. 9 e 16. Então, se você veio semana passada, dia 9, coloca a sua presença aqui, tá bom? Aí coloca a presença da semana passada e de hoje, tá? Caneta vai, caneta volta, ainda mais que é da recepção ali, aí vocês têm que se ver com a Dani depois, hein? Porque eu roubei da Dani, aí vocês roubam de mim, aí... ladrão que rouba ladrão, também tem que ir pra cadeia. Vamos orar então? Agradecer a Deus. Tem o microfone aí, né? Dani, você pode orar pra gente, já que ela emprestou a caneta? Então ora pra gente, por favor. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, Pai. É um Deus que tem sustentado o Seu povo, Pai. Muito obrigado porque nós temos o Senhor, ó Pai, a quem recorrer. E clamamos ao Senhor, Pai, continua cuidando do Teu povo, continua nos fortalecendo, nos torna cada vez mais, Deus, dependentes do Senhor, ó Pai. E neste momento, Pai, eu peço ao Senhor que abra os nossos corações para aprender um pouco mais da Tua palavra, que a Tua palavra, Deus, venha fazer total diferença nas nossas vidas e que nós possamos cada vez mais, Pai, sermos parecidos contigo, Pai. Por isso, Deus, nós nos colocamos aqui, Pai, diante do Senhor, para sermos trabalhados por Ti, ó Pai, e para sermos usados de acordo com a Tua vontade, Deus. É no nome do Teu Filho amado que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Na semana passada, nós não terminamos o capítulo 8, ok? Nós não terminamos. Então, é um capítulo bem interessante, o pessoal gosta, tanto que teve um debate aqui, né, até altas horas, até tipo 9h15. e hoje nós vamos encerrar o capítulo 8, mas não o assunto da comida sacrificada, porque ela vai voltar lá no 10, tá bom? Então vamos terminar aqui rapidinho o 8, aí nós vamos, o 10, eu preparei para hoje, mas o 9 inteiro eu preparei, mas é muito grande, não vai dar tempo não, tá bom? Então vamos reler aí, não lembro se a gente leu, mas vamos reler, versículos 11 a 13, que é o finalzinho do 8. Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Muito bem, então ele vem tratando sobre isso, da comida sacrificada a ídolos, que praticamente toda a carne que era vendida na cidade era dedicada e o pessoal estava se complicando nisso. Quando ele fala assim, esse irmão fraco, o irmão fraco na fé, lembre-se, é o irmão que não tem o conhecimento de que o ídolo nada é, que ele não tem o conhecimento de que ele pode comer e o ídolo não vai ter nenhuma influência sobre a vida dele. Só que, se a pessoa, o crente maduro que tem o conhecimento, come e leva o outro irmão a comer também, só que ele não tendo o conhecimento peca contra a consciência, o que vai acontecer? Esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então, aqui ele vai nos lembrar isso aqui, ó. Nós somos irmãos em Cristo, tá? E esse irmão, por mais imaturo que ele seja, por mais ignorante que ele seja, por mais fraco que ele seja, parece que foi batizado com suco de limão, né? Por mais complicadinho que ele seja, Cristo ainda morreu por ele, não é? Então, por isso que não pode existir nenhum tipo de desprezo entre nós. Aquele ali é um ignorante, aquele ali não sei o quê, aquele ali chegou agora.
Meus irmãos, o valor que nós temos é porque Cristo morreu por nós, né? E essa pessoa, ela é destruída no sentido da sua consciência, no sentido de pecado. Aqui, logicamente, não envolve perda de salvação. E tudo isso vai acontecer por conta do seu conhecimento. O conhecimento que deveria trazer edificação traz destruição, não é? É justamente o oposto, né? Você deveria edificar o irmão, fortalecer o irmão, e ele acaba sendo destruído. É o oposto, ok? Quando você peca contra seu irmão desta maneira, ferindo a consciência fraca dele, então aqui fica explicado o que é essa destruição. É o ferimento da consciência, tá? A pessoa fica lá encafifada, né? Achando que vai ficar possesso por causa do demônio, por causa do ídolo, vai achando que o ídolo vai jogar um raio, que eu adorei ao ídolo, só que o ídolo não existe. Quando isso acontece, você peca contra Cristo. Então você ofendeu o irmão, você atentou contra o irmão, destruiu o irmão. Esse pecado não é só interrelacional, não é só horizontal, mas você também criou um problema com o próprio Cristo, tá? Então, Cristo não tem nada a ver com o meu assunto aqui entre nós. Não, não, não. Cristo morreu por ele, né? É como se alguém, uma comparação, né? Alguém ficasse brigando toda hora com o seu filho, com a sua filha, e falando mal, e xingando, e brigando. Você não vai comprar essa briga? Claro que você vai brigar. É o meu filho, saiu de mim, né? As mulheres aí, né? É a mesma coisa. Então, ofende um, ofende o outro também. 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. E essa radicalidade do Paulo, e aqui é o que ele está nos ensinando, não é simplesmente por causa do irmão, mas é também por causa de Deus, é por causa de Cristo. Poxa, então por causa da ignorância dele, eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Não, não é só por causa dele, é por causa de quem morreu por ele, é por causa do preço que foi pago por ele, não é? Não é um motivo antropocêntrico, né? O antropos, o homem, a pessoa, mas é cristocêntrico o motivo, né? E aí ele termina dizendo, para não fazer meu irmão tropeçar. Como está no finalzinho aí da ara, Célia? Que palavra que tem no lugar de tropeço? Venha a escandalizar. E aqui nessa versão que eu pesquei lá, está dessa forma aí, Célia? Tá. Então essa aqui é a ara. Para que não venha a escandalizá-lo. Essa palavra está praticamente transliterada, porque é a palavra no grego, escandalizo. E escandalizo também era utilizado para uma expressão que é soltar a armadilha. Lá na minha terra de Sumaré, eu já brinquei disso aqui, né? Meu pai me ensinou, só que aqui eu fiz com uma peneira. Peguei uma peneira do meu pai, botei um alpistezinho embaixo, né? Coloquei um pauzinho, um fiozinho, e eu tava tipo aqui assim, lá perto aqui atrás do ventilador, igual um bobão, esperando, né? Quando o pobrezinho do pardal entrou embaixo, eu, pum, escandalizo. O que é isso? Esse escandalizo era utilizado para esse pauzinho aqui, que aciona o gatilho, é como se fosse o gatilho da armadilha, entendeu? Então o que Paulo está querendo ilustrar na nossa cabeça é, não seja você a acionar armadilha para o seu irmão. E isso aqui está até parecendo aquelas pregação motivacional, né? O que você está vendo aqui? Então não seja o gatilho do seu irmão, né? Mas realmente é isso o que o grego transmite. Nós agindo com nosso conhecimento, a nossa astúcia e o nosso conhecimento bíblico, teológico e reformado, isso pode acionar uma armadilha para o nosso irmão e ele pode cair no alçapão. Ele pode cair na cilada, ele pode cair no laço, tá? E aí o nosso irmão cai igual um passarinho. Aqui termina o 8.
Se vocês observarem o capítulo 9, parece que ele vai mudar de assunto. Ele realmente muda de assunto, mas ele ainda está dentro. Ele vai voltar a falar sobre comida lá no 10. Por que parece que ele vai fazer um grande parêntese? Aqui no 9, ele vai começar a defender o seu apostolado. Só que ele está defendendo o seu apostolado também. Na verdade, ele vai se pegar como um exemplo de alguém que tinha direito de fazer alguma coisa, mas abriu mão. Ele poderia exigir, mas não exige. Ele poderia obrigar, mas não obriga. E ele vai se colocar como ilustração pelo que ele acabou de falar. Ora, ele não veio falando sobre comida. Você pode comer, mas pelo irmão se abstenha. Você pode ir até o local, mas pelo irmão não vá. Não é isso que ele vem falando? Então agora ele vai olhar para si e vai falar: olha, eu sou um apóstolo que poderia receber da igreja, mas eu não estou recebendo. Tá? Então essa mudança de assunto que os irmãos vão notar tem essa conexão. Ele vai usar de gancho para defender o seu apostolado, vai se dar como exemplo e ilustração de alguém que abre mão dos seus direitos para que o evangelho seja proclamado, para que ele não seja uma pedra de tropeço, porque é isso que ele vem ensinando. Nenhum de nós podemos ser pedra de tropeço para os outros. Ninguém pode ser de escândalo, né? de armadilha ou de desarmar armadilhas para o outro cair. Então, mesmo que você se abnegue, se afaste, mesmo tendo o direito de fazer, por amor ao irmão, você não faz. Tá? Então, é aqui, nesse contexto que nós vamos entrar agora. Eu sei que provavelmente vocês ainda têm algumas dúvidas em relação à questão da comida, pode ou não pode. Como no 10 nós ainda vamos voltar nesse assunto, dá uma lidinha no 10 depois, e aí quando a gente tiver a aula do 10, vai sanar o restante das questões, tá bom? Do que eu falei aqui, alguma questão? Podemos seguir? Beleza. Leitura então do 1 até o 6. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Ok, ele começa com uma série de perguntas retóricas. A pergunta retórica, né, é aquela pergunta que você já sabe qual é a resposta. Eu não sou livre? Sim, ele é livre em vários aspectos, tanto social como questão da lei, como questão jurídica, ele era livre. E aqui todos os crentes são livres. E aqui, livre de restrição alimentar, pode comer porco, não pode comer porco, pode comer camarão, não pode comer camarão. Nós somos livres. Não sou apóstolo, agora é só com ele, porque ninguém aqui é apóstolo. E a resposta é, sim, ele é um apóstolo. Ele é livre, como todo crente é livre. Ele é apóstolo, como todo apóstolo dos 12 lá eram apóstolos, tá? E por que ele é um apóstolo? Porque ele viu Jesus e foi vocacionado, chamado pelo próprio Jesus. Se você quer ser apóstolo, você tem que ter visto Jesus ressurreto. 2, Jesus tem que ter te chamado para ser apóstolo. Se você não é nenhum nem outro, se não aconteceu nada, então você não é apóstolo, coisa nenhuma. Você vai ser um pastor, você vai ser um evangelista, já está de montar um presbítero, um diácono, um líder de louvor, né? Recepção, som, você vai servir como servo. Maravilha, estamos aí para isso. Apóstolo esquece, tá? Já foi, não tem como. Então, não viu o Senhor nosso Senhor? Resposta, sim, ele viu. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor?
Sim. Então, as pessoas acusavam a Paulo de não serem apóstolos coisa nenhuma. Mas peraí, Paulo dava frutos, Paulo dava resultado e bons frutos. E um dos maiores frutos no ministério paulino foi os benditos e abençoados dos coríntios, que justamente estava olhando para o coitado e dizendo, isso aí não é apóstolo coisa nenhuma. Gente, imagina você fundar uma igreja, fazer a igreja crescer, criar líderes, a igreja vai amadurecendo, de repente a igreja olha para o líder e fala assim, esse cara não é nada. Não, por favor, né? E, tudo bem, talvez possa acontecer do líder despirocar, sair da palavra de Deus, é uma coisa. Mas não era o caso. Né? Então, foi um momento tenso, triste no ministério paulino, dele ter que ficar escrevendo essas cartas, porque os filhos espirituais dele, parte se voltaram contra ele. Não é? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Por que ele está dizendo isso? Talvez, ele está falando, olha, para outras igrejas que eu não fundei, eu não conheço, beleza. Eles olharem para mim e falar, isso aí não é apóstolo coisa nenhuma. Mas vocês, eu trabalhei com vocês. Vocês são frutos do meu trabalho, do meu esforço. Eu sou apóstolo para vocês, sim. Ok? E aí ele continua, pois vocês são o selo do meu apostolado. O selo, diferentemente do que é o selo hoje em dia, que é, né, compra lá na banca, passa a língua e põe na carta, mas não faz muito isso, né? Antigamente fazia isso. Muita gente aí namorou, né? Escrevendo carta, botava selo, né? Pelo jeito ninguém fez isso, enfim. Mas comprava o selo e mandava. Esse selo aí é diferente. O selo tinha mais o que acontecia? Eles derretiam um pouco de cera sobre a emenda de um documento, marcava com um anel ou um sinete e ficava ali a marca impressa na cera ou no barro ou em qualquer outra coisa. Então, o selo é a marca, é o registro, é a garantia de que, por exemplo, esse documento saiu daqui de Avaré e foi até São Paulo sem ser aberto, violado, essa é a palavra. É um selo que garante, tá? É selo nesse sentido. Então, a igreja tinha a marca de Paulo, tinha a cara de Paulo, a impressão de Paulo. Era inegável que Paulo não fosse um apóstolo, porque eles são o selo do apostolado. Eles eram a garantia de que o Paulo, de fato, era um apóstolo. E aí ele conclui no 3, esta é a minha defesa. Gente, essa é a minha defesa. Vocês são a minha defesa. O fruto que vocês dão mostra que eu, de fato, sou um apóstolo. Essa palavra aqui, defesa, é a palavra apologia, que tem ideia de resposta, defesa. Está defesa aí no seu? Defesa, né? Resposta, defesa, apologia. O apologeta bíblico é alguém que defende a fé. Né? Apologia, não tem o crime de apologia ao crime, né? Que tem uns rappers que cantam aí, enaltecendo o crime, o tráfico, coisa e tal. Então o pessoal usa essa expressão, apologia ao crime, isso é defesa do crime. É a mesma palavra que ele está utilizando aí. Então, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito, aí ele vai começar a listar os vários direitos que ele tem. Mas é interessante que Paulo, que não era bobo nem nada, ele sabia que, embora ele tivesse o direito, ele também, por ser livre em Cristo, ele poderia exigir ou não. Ele é livre. E olha só a listinha que ele faz. Não temos nós o direito de comer e beber? Só que esse comer e beber aqui já tem a conotação de comer e beber às custas da igreja. Isso é, sustentado pela igreja, assalariado pela igreja.
porque é o contexto que ele vai começar a falar e de forma cada vez mais clara aqui. Não temos nós o direito de comer e de beber? É uma pergunta retórica cuja resposta é sim. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Não preciso nem comentar essa observação que ele faz aqui, né? Esposa crente. Porque ele falou sobre o casamento. Então parece que ele gosta de fazer uma pequena recapitulação, né? Uma pequena palavra que remete ao que vocês já acabaram de ler, né, seus coríntios, né? Então ele aproveita e mete um crente ali embaixo. De levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, e os irmãos do Senhor, isso é, os irmãos do Senhor Jesus Cristo, filhos de Maria e José, ok? Polêmica, mas a Maria teve mais filhos, né? É o que a Bíblia nos mostra. Então parece que os irmãos de Jesus, eles viajavam com as suas esposas, e Pedro também, né? Pedro também. Dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas é o que dizem, né? Não sei se é verdade, né? Mas depois ele foi redimido. Minha sogra me segue. Te amo, viu, Leila? Deus abençoe. Gosto muito de você. Se estiver aí, não desista de mim, né? Mas isso só aconteceu com Pedro, jamais vai acontecer comigo. Então, 5, 6. Ou será que apenas Barnabé, ou eu e Barnabé, não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? A NVI traduziu meio assim. A NVT ficou mais legalzinho, que diz assim na NVT: ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? O que está acontecendo aqui? Aqui ele fala sobre o direito de comer e beber, né, pago pela igreja. Depois ele fala do direito de ter uma esposa, coisa que pelo jeito Paulo não tinha, mas ele poderia ter esse direito. E no terceiro fica claro aqui que os demais apóstolos, eles tinham esse privilégio de trabalhar pela obra do Senhor, na obra do Senhor, e ser sustentado pelas pessoas, pela igreja, tá? E aí, nós sabemos que Paulo, ele era um fazedor de tendas, então ele tinha um emprego paralelo. Mas sempre que possível, os apóstolos e missionários, eles deixavam esse trabalho dito secular para se dedicar exclusivamente à igreja, e a igreja sustentava os apóstolos. E isso acontece desde a época de Jesus. Desde Jesus, gente. O Evangelho vai dizer que muitas mulheres financiavam o ministério de Jesus. Vocês já pararam para pensar quem que bancava Jesus? Gente, Jesus ficava viajando. Ele não construiu uma casa, uma porta, uma mesa, uma cadeira, juntava uma graninha e saía fazer uma viagem, depois voltava, tinha que ralar um pouco, trabalhar. Não, ele passou os 3 anos, né, viajando. Quem que bancava? Mulherada. A Asaf, lá do primeiro século, bancava Jesus. Mas lá no Velho Testamento, quando Deus faz a arca não, o tabernáculo, ele escolhe os levitas para trabalhar no tabernáculo, na congregação, e o povo é que sustentavam eles. Tanto é que eles não tinham trabalho secular, eles trabalhavam só na obra do Senhor. Vamos chegar aí. Vamos ler um versículo que o presbítero vai ler já. Quando chegar um momento, não fique ansioso, tá? Não fique ansioso quando chegar lá. Mas essa argumentação vai surgir já, tá? Então, ministros sustentados pelo povo de Deus desde do Egito, né? E antes ainda, porque você puxa lá, ó, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Não, mas dízimo todo mundo dava, rico ou pobre dava. Não, mas eu estou dizendo que sempre houve.
Sim. Vamos seguir. Não, mas eu cito Abraão, porque Abraão é até mesmo anterior à lei. Entendeu? É anterior à lei. Jacó também deu dízimo, né? Ele deu também. Se não me falha a cachola. Então, é um assunto só, tá? Então a gente tem que avançar mais um pouquinho. 7 a 10, Lidiane. Vamos lá. Aí, qualquer coisa, já eu abro para perguntas e comentários. 7 a 10. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Gente, olha só. Então, a lei de Moisés já chegou. Né? O momento de olhar para a lei é essa daí. Aí ele vai dar 3 exemplos de 3 áreas, 3 profissionais. Primeiro, quem serve como soldado o faz pelas suas próprias custas? Não. Tanto o soldado romano como os guardas do templo tinham o seu salário. Ele recebia por isso. Quem planta da vinha, come dos frutos da vinha. Tá? Aqui provavelmente, realmente, a pessoa pensando Paulo pensando no dono da vinha, que come das unhas, faz o vinho e qualquer outro produto que vende lá. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite. Muitos pastores aqui não era o dono do rebanho. Muitas vezes tinha um dono que tinha vários pastores como trabalhadores, né, como empregados. Mas mesmo assim, quem apacenta o rebanho, senta lá, 4 da tarde, na hora de tomar um café com leitinho, pega quentinho, manda para dentro. Então, até mesmo esse pastor, ele toma do leite do rebanho que ele cuida, ok? E aí ele vai dizer, não digo isso do ponto de vista meramente humano. Por que ele diz isso? Porque até então, ele estava falando do ponto meramente humano. Ele não citou soldado? Ora, soldado é uma realidade humana. Ele citou aqui da vinha, é uma realidade humana. Ele citou das ovelhas, quem apacenta o rebanho, é humano. Mas agora ele vai espiritualizar, não vai mais falar do ponto de vista humano. Então ele cita a lei. E a lei aqui é a lei de Moisés. Mais especificamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele vai dizer, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. O que acontecia naquela época? O boi, não é? Ele era um animal não só de corte, não só para alimentação, mas também para o trabalho animal. E o boi também era responsável por debulhar o cereal, ou empurrando uma pedra, ou pelo que parece pisoteando com o próprio pé, o casco, o cereal. E a lei de Moisés diz o seguinte, não amarre a boca do boi enquanto ele está em cima do cereal. Por quê? Porque o boizinho estava lá, depois de 3 horas lá, ele falou, eu tô com o cereal aqui embaixo, eu vou dar uma beliscada, eu vou comer alguma coisinha aqui. Né? E aí o boi tinha permissão pela lei de Moisés. Vocês acham que essa questão ambiental é de hoje? Proteção animal é de hoje? Rapaz, desde o Antigo Testamento nós temos isso, entendeu? O boi tinha permissão de baixar e comer. Sabe por quê? Porque aquilo ali era o salário do boi. O boi era digno de comer o cereal porque ele estava debulhando aquilo. Então não amordace o boi enquanto ele está debulhando
o trigo, porque ele é digno daquele seu salário. Aí ele continua: por acaso é com bois que Deus está preocupado? Essa lei que o Tiago vai ler agora, lá de Deuteronômio 25:4, está lá não por causa do boi, em última análise, mas Paulo vai mostrar que isso está sendo escrito não porque Deus está preocupado com o boi, mas é por causa nossa, a igreja, nossa, os ministros, nossa, os missionários, nossa, os evangelistas, todas as pessoas que se envolvem na obra de tempo integral. Então, Deuteronômio 25:4 diz o que, presbítero? Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Para não impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Então, realmente, é uma citação direta aí de Deuteronômio. Mas não é certamente por causa nossa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Então, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está plantando, está arando, plantando, regando, suando, se esforçando, ela tem a esperança e a expectativa de que aquele milho vai crescer, vai virar uma espigona, que vai virar um bolão. É ou não é? Que vai chegar em 3 potes maravilhosos, está lá no fundo, que daqui a pouco a gente vai comer o bolo de milho. Não é? Agora todo mundo olhando para trás, e cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Tem um bolão lá. Calma, galera, calma. Segura a onda do bolo. Então, assim, todo trabalhador tem a expectativa de colher, em algum momento, os frutos do seu trabalho. E aqui é algo que começa no espiritual, porque ele está falando do seu próprio ministério pastoral e apostólico, que resulta em contribuição financeira e sustento para ele e para os outros apóstolos e suas famílias. Alguma questão aqui, antes da gente continuar? Herbert. Fala, Herbert. Tá, no versículo 5 faz menção aos irmãos de Jesus, certo? A gente sabe que Tiago, ele era ativo, né? E Judas. E os outros 2 irmãos, a gente tem menção deles se envolvendo com a igreja também? Sim. Tem menção. Acho que nos próprios evangelhos diz que ele... É que não chega a especificar, né? De todos os irmãos, esses creram, esses não creram. Quando fala sobre os irmãos do Senhor, vai falar que eles passaram a crer depois da ressurreição. De forma genérica, de forma geral. Parece que todos eles creram. Alguns, nenhum deles foi apóstolo, né? Nenhum deles foi apóstolo. Nenhum deles foi apóstolo, né? Não foi. Mas eles foram ativos, tanto que um escreveu uma carta e o outro é mencionado aí, né? Tiago, também tem um Tiago, irmão do Senhor. Então todos eles foram ativos, sim. Tiago e Judas. Mas você está perguntando dos outros? Eu creio que eles também. Eu acho que a família, né, tirando José, que o pessoal mais entende que morreu. Ele tinha irmã? Não lembro. Porque tem um episódio que estão procurando Jesus e ele está dentro de uma casa e o pessoal fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, né? É que como se você tem, por exemplo, 2 irmãs e um irmão, você não fala as irmãs, você já fala tudo masculino, né? Então, aí talvez se tivesse alguma irmã, ficaria escondido no plural masculino, né?
Mas eu não sei realmente. Mas eu tenho entendido que todos os irmãos creram nele depois da ressurreição. Todo mundo. Tá? Já a pergunta sai daí do chat. Chat GPT. Não tinha trator, era o boi, né? Hoje em dia seria não amordace a colheitadeira. Vamos seguir, senão vai virar bobagem. 11 a 14, Lidiane. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Isso, olha só que interessante como Paulo era inteligente, né, Você viu que ele foi costurando a argumentação, ele foi dando a volta até ele chegar, nem que ele tenha que passar pelo boi, mas ele foi costurando. Então ele saiu do espiritual, nem por aí ele começou lá do soldado, do pastor de ovelhas, caiu na lei de Moisés, passou pelo boi, e agora chegou aqui, ó. Se entre vocês nós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? E a pergunta é, não seria demais. E de fato, o apóstolo e qualquer ministro semeia na vida dos irmãos coisas espirituais. É aconselhamento, é visita, é oração, é pregação, é estudo, é aula, é curso, é aquilo outro, né? É casamento, é enterro, é exorcismo, é tudo espiritual, né? Já fiz de tudo menos exorcismo, né? Esse curso eu não fiz e não pretendo fazer, né? Já falei, pode chamar a Cida, pode chamar a Dani, pode chamar o An, a Célia, a maior caça fantasma, ó, chama ela, eu tô fora, né? Então assim, os apóstolos e os pastores semeiam coisas espirituais, e aí ele mesmo fala, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Gente, Deus é tão misericordioso que muitas pessoas, quando se convertem, a vida financeira melhora. E não é teologia da prosperidade fajuta, não. É pela lógica. Tem gente que tinha uma vida financeira totalmente desregrada. Gastava no tigrinho, na cachaça, no álcool, na gandaia. Se converte, larga tudo isso. Aprende sobre mordomia cristã, aprende sobre administração do tempo, aprende a ser um bom funcionário, aprende a ser excelente. Tudo isso o patrão começa a ver, ele aprende que ele precisa saber ler e entender. Então ele fala, vou terminar meus estudos, vou fazer o 2º grau, vou fazer um cursinho, vou fazer uma graduação online. Muda a cabeça da pessoa, socialmente falando. Fatalmente, financeiramente, a pessoa melhora de vida. Então assim, todo esse semear espiritual resulta em bênçãos financeiras na pessoa, não é? Então o ministro, ele também tem direito de participar dessas, de colher dessas conquistas materiais. Ele continua, 12. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Então parece que essa igreja, ela ajudava talvez, porque ele já citou, né, Pedro, ajudava os outros irmãos de Jesus, e ele está falando, poxa vida, eu que trabalho com vocês, que fundei essa igreja,
vocês estão duvidando do meu apostolado e não querem me ajudar, e eu sou obrigado a trabalhar fora para me sustentar, eu teria o direito, mas eu não vou brigar por conta disso, né? Mas nós nunca usamos desse direito. Olha aí o finalzinho a metade do 12, né? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Essa palavra obstáculo, ela é bem legal. Essa palavra egikope. E egikope era utilizado, uma outra tradução, é barreira ou trincheira. Na guerra, além da trincheira clássica que nós conhecemos, o que o pessoal nessa época fazia? Na estrada, eles cavavam uma egikope, uma vala, uma trincheira, para o exército inimigo não avançar com facilidade. Então eles criavam um obstáculo. Às vezes a gente lê obstáculo aqui, pensando em algo para cima, não é? Uma barreira, eu estou caminhando, puxa vida, tem uma barreira aqui, eu preciso saltar. Eu estou servindo de obstáculo para o meu irmão. Só que aqui é um obstáculo para baixo. É igual essas valas que tem por Avaré, que formam um riozão de água que você não consegue passar. É uma vala para baixo, não é uma vala para cima, é para baixo, né? Então, ele poderia usar do direito, mas ele falou, esse povo é tão fraco na fé, esse povo é tão ignorante ou bebê, que até isso vai servir de escândalo, até isso vai servir de obstáculo, né? Aí, e vocês já viram essas conversas? Nossa, mas pastor tem que ter salário. Vocês já viram esses papinhos, essas conversas? Mas pastor tem que ter salário. Nossa, mas pastor ganha muito, hein? Ah, não precisa ganhar tanto assim, não. Não, mas pastor, hein, trocou de carro. Você viu só o carro do... Não troquei, é algum outro pastor, estou dizendo, né? Não, mas você viu a casa do pastor? Então, esses assuntos causam, muitas vezes, ruído. Tem pastor que dá brecha mesmo para confusão, mas muitas vezes são assuntos inúteis que causam prejuízos verdadeiros. E pessoas deixam de conhecer o Evangelho por conta dessas coisas. Aí Paulo fala, quer saber? Larga para lá, vai. Larga para lá, deixa para lá. O negócio é proclamar o Evangelho. Eu não quero levantar ou cavar nenhum obstáculo para ninguém. 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham... Aí, outra menção do Antigo Testamento direta. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo. E aí outra coisa ele vai dizer. E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Então, é uma menção ao que a Célia comentou. No Antigo Testamento, os levitas não tinham território, né? Vai dizer a lei que a porção dos levitas, isso é, a parte da herança, era o próprio Senhor, era o serviço ao Senhor. Então eles não tinham terra, eles não tinham produção, então eles eram sustentados pelo povo. Então a parte da população, a parte da igreja que se dedica ao serviço do Senhor é mantida e sustentada pela grei, pelo povo de Deus. Então tudo que chegava ao templo de Jerusalém como oferta servia para adoração ao Senhor como oferta, mas também para sustento dos sacerdotes, dos levitas e do pessoal todo. E ele diz, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. E é verdade, porque a pessoa levava lá o boi, já que a gente está falando tanto de boi, né? Levava o boi e matava o boi. Parte do animal era queimado, e isso acontecia com a ovelha, com o cabrito, tudo, né? Parte, dependendo da oferta, era assim. Tinha vários tipos de oferta, mas algumas eram assim. Parte era queimado no altar, parte o ofertante comia e parte o sacerdote comia. E outra parte ele podia até levar para casa, não é?
Então, esse mecanismo da igreja, do povo de Deus, sustentar os que estão à frente, é desde sempre, desde sempre. 14, da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Esse aqueles, com essa crase aqui escondidinha, significa, da mesma forma o Senhor ordenou para aqueles, tá? Então esse aqueles com crase tem um para escondido aqui, ó, para aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, né? Quem hoje prega do evangelho e vive do evangelho? Pastores, né? Então por isso que o pastor ele é assalariado, porque é um princípio bíblico, ok? Alguma questão? Fala, Lidiane. Lidiane quer polemizar. Vai dar ruim? Então, melhor deixar para lá. Vamos mais um pouquinho, então. 15 a 17. Ó, estamos avançando bem hoje, hein? Quem diria? Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Show. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Gente, eu acho que Paulo, ele quer enfatizar isso aqui, né? Eu não contei, mas ele repete a palavra direitos aqui, ó, muitas vezes. E ele fala, olha, gente, eu não estou escrevendo isso para constranger vocês, ou na esperança de que vocês, né, caiam a ficha e passem, então, a contribuir. E aí ele é meio hiperbólico aqui, né? Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse orgulho. Esse orgulho aqui não é um orgulho pecaminoso, Paulo era orgulhoso, mas é aquela satisfação, aquela felicidade, tipo assim, poxa vida, eu consigo pregar e mesmo assim não preciso do sustento da igreja. Sabe aquele santo orgulho, igual quando seu filho pequenininho faz uma apresentação, ele canta todo bonitinho, você fala, meu filhinho bonitinho é meu filho. Você não está dizendo, meu filho é bom e o seu filho é burro. Não, você está feliz porque o seu filho fez algo certo. Então, essa boa satisfação, esse orgulho santo, essa alegria de viver o que é correto e da forma correta, né? Então, ele sabia que tinha o direito, mas o fato de não receber o dinheiro dava para ele satisfação e orgulho. 16, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. Ele se orgulha, aqui ó, só um detalhe, ele se orgulha pelo fato de não receber, tá bom? Agora ele vai falar que ele se orgulha pelo fato de não receber, beleza. Agora, ele não se orgulha por pregar. Por quê? Porque isso foi algo imposto, isso foi algo colocado por ele. Ele foi chamado por Cristo. Cristo chegou para ele e falou assim, Paulo, você vai pregar. Eu estou mandando você pregar. Então, quando ele prega o evangelho, ele não está cumprindo nada mais que a sua obrigação. Todos nós temos obrigação de pregar, é algo geral. Mas sobre o apóstolo, meu irmão, a banda tocava diferente. Cristo apareceu para ele e mandou. Pessoalmente, ele é um apóstolo. Então a seriedade é outra em relação a nós. Por isso que ele vai dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho, não é? Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência. Essa questão aqui, ó, ele imagina uma pessoa, tipo nós pregamos por livre vontade.
temos a responsabilidade, temos a ordem, mas não como um apóstolo. Ele não tinha por onde fugir, né? E quem prega de livre vontade receberá uma recompensa, o galardão, famoso galardão. Só que como ele prega por obrigação, não arrastado, ele fazia de boa vontade, mas a obrigação no sentido de que ele foi comissionado para isso, então ele entende que isso é uma incumbência, é uma responsabilidade e ponto final. Tá? Tudo bem até aqui? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então não é assim, ele não vê assim como uma obrigação. Pesa a obrigação porque ele se sente no dever de pregar, e não faz por obrigação, porque quando a gente faz alguma coisa por obrigação, você faz por obrigação, e não por prazer. Paulo, pelo que a gente conhece, percebe? Ele fazia, sim, pelo prazer, ao mesmo tempo que tinha a obrigação. Ele tinha obrigação. Porque assim, a obrigação às vezes é uma palavra ruim, né? Tipo assim, ainda trazendo o exemplo de filho, né? Tá lá, todo dia tem uma fraldinha cheiona para uma não, tem um monte, né? Fraldona cheia lá para trocar. Fedida! Que só, como todo bebê, né? É uma obrigação? Com certeza. Mas ao mesmo tempo você tem prazer naquilo, né? Então eu acho que esse agridoce, essa sensação tipo, é minha obrigação estar aqui. Agora, estou dando um exemplo meu. É minha obrigação, mas eu gosto. Eu venho feliz, não venho arrastado. Eu tenho cara de quem vem arrastado. O dia que eu vier arrastado, vocês podem mandar embora, porque pastor arrastado é dose, né? Mas eu sei que é minha obrigação, mas eu venho feliz. Eu troco a fralda feliz, e Paulo também trocava suas fraldas espirituais lá desse povo mimado e chorão feliz também, né? Eu acho que tem essa ideia aí. Mais uns 5 minutinhos, acho que dá, 18 a 21. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. 18, muito bem. Qual é, pois, a minha recompensa? Ele acabou de falar que não vai ter recompensa, né? Na verdade vai, a gente sabe que vai. Mas ele, como apóstolo, ele tinha uma obrigação maior, ele tinha esse senso de obrigação. Mas ainda na terra, galardão ele esperava, beleza. Mas na terra, qual que era a recompensa dele? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente. Então, ele apresentar o evangelho gratuitamente, ele se satisfazia nisso. Ele se alegrava, era a sua recompensa. Não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Então ele volta nisso, ele tinha direito de receber, mas ele não utiliza. E ele se alegra, ele se orgulha dessa possibilidade. 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Então ele era livre, mas por causa da consciência do outro, por causa da imaturidade, ele se fez escravo. Por causa da opinião dos outros, ele se rebaixou. Olha que humildade isso. Isso se assemelha a Jesus Cristo? Que embora sendo Deus, não... E às vezes a gente tem vontade de chutar os irmãozinhos, né? Não chutar literalmente, mas chutar para lá, né? Aquele povo muito imaturo, dá muito trabalho. Parece que Paulo, em vez de sair de perto quem que era menor, ele se rebaixava para ficar no mesmo nível e ajudar o camarada a crescer. Gente, olha, Paulo está anos-luz da minha frente, pelo menos, porque eu só estou na parte do chutar por enquanto, né? Mas uma hora eu chego lá.
Então, embora seja livre de todos, fiz-me escravos de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo não era bobo. Ele se fez escravo de todos, mas ele sabia que não ia conseguir ganhar todos. Ele fez tudo isso para ganhar o maior número possível de pessoas. Não dá para ganhar todo mundo. A fé não é de todos. Não dá para convencer todo mundo. Mas pelo menos a maior parte ele tentava, né? O maior número possível. E esse número só Deus sabe. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é? Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Por que ele está citando o judeu? Porque você vai, no caso dele, ele ia conversar com o judeu não come porco, não come camarão, não come, então, na hora de comer, ele não vai pedir lá uma bisteca, né? Ele não vai pedir lá um fruto do mar, não, naquele momento ele se faz de judeu para vencer, para ganhar o judeu. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Esse estar debaixo da lei é a mesma ideia da lei mosaica que impõe restrições, tanto ao judeu, nascido judeu, como o judeu prosélito, que é o estrangeiro que se converte ao judaísmo. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Então, gente, o cristianismo, o evangelho, ele te dá tanta liberdade que você se escraviza, você tem a liberdade de se escravizar e se limitar para ganhar almas, não é? E aí, por fim, vamos terminar aqui nesse slide, a fim de, isso é o motivo, o propósito, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, né? Tem gente que fala assim, não, fiz-me de baladeiro para ganhar quem estava na balada. Já ouviu uma dessa? Eu me fiz de maconheiro para ganhar os maconheiros. Eu me fiz de rir, me fiz de carnavalesco para ganhar dos carnavalescos. Essas expressões, sempre a pessoa se faz para o lado da liberdade, da libertinagem, para o lado imoral e pecaminoso. Paulo, ele não ia para cima nesse raciocínio, ele ia para baixo. Tem gente que usa eu fiz-me de surfista para os surfistas, subindo, né? É extravasando, soltando a franga, né? Mas aqui Paulo usa da sua liberdade para se limitar, não para se soltar mais. Que coisa, né? Que coisa. Nós somos tão livres que nós podemos fazer isso, deixar de fazer um monte de coisa. Paulo olha, a gente precisa orar muito, né? Nós precisamos ser a imagem de Cristo. Aí você fala, a imagem de Cristo. Mas quando a gente se compara com Paulo, mas também tá meio difícil chegar em Paulo, que dirá em Cristo. Então, ele ainda dá umas escorregadas, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, né? Mas o mal, esse eu faço. Meus irmãos, é uma caminhada longa. Se o Espírito Santo não trabalhar no nosso coração, está todo mundo perdido, né, Célia? Alguma questão, meus irmãos, aqui? Alguma pergunta antes do bolo de milho? Celioca, nada, rapidinho. Nada? Tudo tranquilinho? Então vamos ficar em pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu vou pedir para o Venismar terminar nosso tempo de aula aqui com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. O Senhor nos trouxe aqui com esse propósito de aprender mais sobre a Tua palavra e de como o Senhor deseja que andemos. Que os Teus ensinamentos tenham feito diferença em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, andar da forma que alegra o Senhor no céu. Perdoe também, Senhor, os nossos pecados. Aumente cada dia mais a nossa fé em Ti. No nome santo de Jesus, meu Deus, eu oro e também já te agradeço. Amém e amém.